Olá, esse é o terceiro vídeo do nosso curso, né, criando uma API com Adonis.js, e a gente vai dar seguimento no ponto em que a gente parou no último vídeo. Então, agora a gente já tem o nosso model, que é a representação dessa tabela que a gente também já criou, nós já temos o nosso controller e nós já temos a nossa página de rotas. O que a gente vai precisar agora é conectar tudo e fazer as coisas funcionarem. Simples assim. Então, vamos começar do começo. Como a gente já sabe, a rota é a porta de entrada do usuário para o nosso sistema. Então, a gente vai voltar aqui no menu em que fala sobre rotas na documentação. E aí, aqui ele vai exemplificar, por exemplo, como que a gente aponta uma rota para um controller. Então, eu poderia copiar esse exemplo aqui, colar aqui embaixo, mudar o nome para users, porque a gente criou um controller de usuário, e apontar para o controller de users. Se eu fizesse isso, o sistema reconheceria que quando eu acessar esse endereço users, ele iria para esse método aqui, index, do meu controller. Tá? Então, está escrito aqui no arquivo de rotas. Se eu acesso a página users, né, eu poderia colocar assim também, ele vai para o método index dentro do meu user controller, o método index é esse aqui. Então, se eu salvar isso, vier aqui no método index, vou colocar um retorno olá, salvei, vou precisar iniciar minha aplicação novamente, porque eu tinha finalizado ela, né, para criar o model e a migration. Ele está inicializando, enquanto isso eu vou vir aqui e vou trocar para users. Ainda está iniciando, pronto, iniciando o servidor HTTP, pronto. Se eu entrar aqui, ele retornou lá, ou seja, eu já estou fazendo a minha página de rota se comunicar com o controller, que é a primeira coisa que eu preciso. Só que a gente tem vários métodos aqui, né? E seria chato e ficaria muito grande se eu fosse criar um por um aqui dentro dessa página. Então o Adonis ele tem mais um atalhozinho para a gente, que você vai encontrar na documentação vindo na área de controllers. Inclusive eu acho que eles deveriam colocar nessa seção de rotas, mas eles não colocam por algum motivo. Então, se nós viermos aqui embaixo, a gente vai encontrar essa seção que fala de as rotas de recurso e os controllers. Então, o que isso daqui faz? Ele vai usar de um dos maiores poderes do Adonis, que são as convenções. Então, como eu tinha te falado no início, o Adonis ele determina alguns padrões dentro do próprio framework, além das estratégias, né, que já existem em outros controles, em outros frameworks que ele usa, ele define algumas convenções próprias que meio que facilitam o desenvolvimento do Adonis. Então, o nome do controller, por exemplo, ele sempre espera que comece com letra maiúscula, seja o nome da entidade, e em seguida a palavra controller. Esse é um padrão do Adonis. E isso faz com que ele consiga já achar um controller, você só fazendo menção, por exemplo, ao nome post em algumas das funções que a gente pode ver mais para frente. Então, esses padrões eles possibilitam que a gente use alguns atalhos para agilizar o desenvolvimento e diminuir a quantidade de código. Um deles é justamente esse. Repara que ainda usa o objeto rota, né? A classe rota que a gente está trabalhando agora, só que ele usa essa palavra resource, esse método resource aqui. O que ele faz? Quando eu uso essa forma de escrever, ao invés dessa que eu fiz aqui em cima, esse método resource ele meio que cria para a gente já uma série de rotas automaticamente apontando para os seus métodos correspondentes no controller. Isso faz com que a gente não precise colocar várias rotas, né? Ele meio que já faz automaticamente para a gente. Então, para a gente ver na prática, eu vou copiar aquele exemplo lá, vou colocar novamente aqui users e vou apontar para o meu controller users. Então, eu posso apagar isso aqui de cima. Se eu salvar, o Adonis vai reiniciar o servidor. Eu posso vir aqui, atualizar a página e ele vai continuar tendo o mesmo comportamento. Só que a diferença é que agora eu posso voltar aqui na página de routing, vou usar o comando que o próprio Adonis dá para listar todas as rotas da aplicação. Tá? Vou fechar o servidor, vou executar o comando e esse comando me lista todas as rotas que existem. Repara que mesmo usando só uma linha, ele já criou para mim diversas rotas correspondentes a usuários, apontando cada rota para o seu devido método. Então, eu vou ter a rota users, users create, a post para users, que é para salvar um usuário, enfim, todas elas estão dizendo aqui para qual método do meu controller ele aponta. Então, isso economiza, né, código e deixa mais limpo também, mais fácil de entender. Então, feito isso, eu já sei que as minhas rotas estão apontando
para o meu controller em todos os métodos. E o que quer que eu escreva aqui nos métodos já vão ser, né, o código já vai ser executado quando eu acessar aquelas rotas ali. Então, vou dar outro exemplo. Se eu colocar aqui o método show. Então, se eu colocar um método show para retornar oi, e eu acessar o método show, qual é a característica do método show? Né? Se eu vier aqui na instrução que o próprio comando me dá. Ele espera que eu passe a rota /users e um ID. Esse ID seria um número, né, de um usuário que já existe, por exemplo. A gente não chegou nesse ponto, mas eu vou simular aqui colocando um ID qualquer, 1. Então, se eu der Enter, naturalmente eu preciso inicializar a aplicação novamente, que eu tinha parado ela para criar essas rotas, para listar as rotas, né? Assim que ele iniciar aqui, a gente vai conseguir ver. Ele já retorna oi, porque é exatamente o que eu coloquei aqui. Então, está tudo apontado já. Agora a gente só precisa executar as ações. Repara que para esse método show e para o método index, eu consigo usar o meu próprio navegador para acessar, porque eles são métodos simples de get, né? E com isso a gente consegue abrir eles pelo próprio navegador. Porém, existem algumas operações que a gente não vai conseguir simular no navegador, porque são operações que naturalmente não é você que vai digitar aqui na URL. É o front-end que vai fazer, é a aplicação que vai fazer. Então, para que a gente consiga fazer essas operações, a gente vai usar um sistemazinho, uma aplicação chamada Postman, que ela vai permitir que a gente crie essas requisições bem específicas, da forma que a gente quiser, com os parâmetros que a gente quiser. Então, você pode baixar o Postman Online, você vai ter uma tela igual a essa, e aqui para iniciar eu vou criar uma coleção e vou dar o nome dela de API Adonis.js, que é o que a gente está fazendo aqui. Essa coleção é só um agrupamento, como se fosse uma pastinha onde eu vou colocar todas as requisições que a gente vai usar. Para a gente iniciar aqui e ao mesmo tempo mostrar o quão fácil é, eu vou criar uma nova request chamada index. E aqui na URL, eu vou copiar a URL que eu acabei de testar ali no meu navegador, que é a index do controle users, tá? Método get, lembra? Esse método aqui, o próprio Adonis já diz aqui qual você precisa usar. Vou dar um Ctrl S para salvar e eu vou executar. Então, através do Postman, eu já estou fazendo ele me retornar a mesma coisa que o meu navegador retorna quando eu entro no endereço. Então, repara que é bem intuitivo. Ele está uma barrinha onde você vai colocar o endereço, o método e ele vai fazer a requisição. Vou duplicar o meu método index para criar um método show, que a gente já viu também que funciona no navegador, aqui com /1, por exemplo. Novamente funcionando. Até aí é simples, a gente estava conseguindo fazer no navegador. Agora, existem alguns métodos que a gente não conseguia fazer lá, como, por exemplo, o método de criação de um novo usuário nesse contexto, porque ele usa o método post, né? Como aqui está dizendo, que seria o método store, que é esse aqui. Ele é um post para /users. Então, repara que o endereço é o mesmo endereço aqui do index, porém, ele usa um método diferente, e isso torna essa requisição diferente. Então, mesmo que eu envie a requisição para o mesmo endereço, se o método for diferente, o comportamento é diferente. Então, eu vou colar aqui, seguindo a lógica que o Adonis me deu, estou salvando aqui, e vou trocar o nome para store, que é o mesmo método que eu estou usando lá. Aqui dentro do nosso controller, ele vai enviar aqui para o método store e eu vou colocar um return store. Por enquanto, vou colocar um return index e show aqui para a gente entender se está chegando tudo certinho. Quando eu enviar a requisição, ele me retornou store, ou seja, está batendo aqui também. Agora, no método update, é similar ao método store, porém ele usa um outro método parecido com o método post, e ele precisa de um ID, porque o update ele vai estar atualizando um usuário que já existe. Então, eu vou criar aqui uma nova conexão, vou chamar essa nova conexão de update, vou verificar o que o Adonis está me falando aqui. Então, para o update, ele está me dizendo que eu preciso fazer uma conexão com o método put ou pat para /users, informando um ID na URL. Então, eu vou copiar aqui o método show, porque ele também informa um ID na URL, só que eu vou trocar aqui para put. Lembra que ele me informou que eu preciso usar isso. Então, vou salvar e vou enviar. Aqui no método update eu ainda não tinha mandado retornar nada. Então, vou colocar update.
aplicação está reiniciando. Pronto, update. E por último, eu tenho o método destroy. Já vou colocar logo aqui. Destroy. E aí eu vou entender aqui, junto com a Adonis, o que ele espera que eu envie, né? Repara que é a mesma URL, só que com o método delete, porque eu vou estar falando para a aplicação que eu quero deletar um usuário bem específico. Então, eu vou criar uma nova request aqui, vou chamar ela de destroy, vou mudar aqui para delete, vou copiar o endereço e vou colar aqui, salvei. E quando eu enviar, ele vai me retornar destroy. Então, a gente já tem mapeado todas as requisições que a gente vai fazer para essa entidade no banco de dados, e agora a gente só precisa dar ação para todas elas. Então, lembra que a gente já tem uma tabela criada no banco de dados e tem um model que possibilita que a gente interaja com essa tabela. Então, agora o que eu preciso fazer é executar essas ações na tabela de listagem, de armazenamento, de atualização e de exclusão. Então, vamos começar pelo método index. Eu quero listar os usuários do banco de dados. Como que eu faço isso? Vou vir aqui na minha documentação, vou ir na pasta ORM, lembra que é o ORM que permite que a gente execute essas operações no model. O model existe, mas para a gente executar operações nela, a gente precisa usar esse padrão Active Record, que usa a estratégia ORM, que usa a biblioteca Lucid, né? O Lucid, na verdade, usa essa estratégia para permitir que a gente faça essas operações. Então, eu posso ir direto para essa seção CRUD Operations, que é exatamente o que a gente quer fazer, operações CRUD, criar, ler, né, que é read, update, que é atualizar, e delete, que é excluir. Então, aqui ele já me dá vários exemplos de como que eu posso efetuar uma operação de create, por exemplo, como que eu posso efetuar uma operação de leitura, e assim por diante. Tá? Aqui tem até um sumário. Nesse momento, a gente quer ler, é uma operação de leitura. Então, para a gente fazer isso, eu vou só copiar o exemplo da forma mais descarada possível. Repare que ele me disse que é o método AL, pegar todos os usuários do banco de dados. Esse método retorna uma array de uma instância de modelo. Então, eu vou vir aqui, vou colar o código, repara que ele já cria uma variável e atribui o user. Tá? Eu vou realizar a importação aqui do módulo, o meu próprio editor de texto com Ctrl espaço já sugere que eu faça isso, e vou salvar. Então, ele já importou o módulo user. Se eu subir aqui, repare que é a mesma coisa que o Adonis está fazendo nos exemplos dele. Tá? E eu coloquei esse método. E agora, ao invés de retornar a palavra index, eu quero que ele me retorne esse user aqui, que é justamente o que eu vi, o que eu trouxe, né, dessa variável aqui, né, dessa classe e esse método all. Então, salvei. Vou voltar no meu Postman e vou mandar uma requisição novamente para o index para ver o que acontece. Ele me retornou uma array, só que ele me retornou uma array vazia. Muito bom, porque a gente realmente não cadastrou nenhum usuário no banco de dados ainda. Então, é normal que ele me retorne uma array vazia. Isso significa que está correto. Pelo menos tudo indica que está correto. Então, a gente pode dar o nosso primeiro método como concluído, porque ele me retorna uma lista de usuários do banco. Como eu não tenho nenhum usuário, ele me retorna uma lista vazia. Está tudo bem. Para que a gente consiga fazer a demonstração dos outros métodos, a gente precisa partir já para o método de armazenamento. Que eu preciso conseguir criar um usuário para que ele me mostre na listagem de usuários alguma coisa. Né? Então, a gente pode partir para o método store. Vou seguir a mesma lógica que eu usei no primeiro método. Vou procurar aqui na documentação como que eu faço para criar um usuário. Ele me dá alguns exemplos aqui de como você pode criar. Basicamente, ele dá várias formas de você fazer a mesma coisa. Essa é a primeira, essa é a segunda e essa é a terceira. Tá? Então, ele vai estar explicando as particularidades de cada uma dessas opções. Eu vou pegar essa daqui, que é a mais simples, objetiva e fácil de entender. Então, novamente, eu vou copiar descaradamente o código aqui da documentação para que vocês vejam quão simples é. Vou colar. Ele já dá um console log numa variável do Adonis que retorna true se o usuário tiver sido salvo e false se não tiver sido salvo. Então, vou manter esse console log aqui só para a gente ver isso acontecendo. E ao invés de retornar store, eu vou retornar user, que é a variável que ele criou aqui. Essa variável user retorna o próprio usuário se o sistema conseguir criar e persistir ele no banco de dados. Repara que ele está chamando o modo user e mandando criar um usuário e passando um objeto dentro com as propriedades. Aqui ele está assumindo que o usuário só tem as propriedades username e e-mail. Mas lembra que a gente criou algumas propriedades diferentes aqui, né? Tem o name, o e-mail e o password. Então, eu vou só alterar aqui
e vou colocar a senha 12345, por exemplo. Então, vou colocar o nome João, vou colocar o e-mail joão@gmail.com, sei lá, e o password. Então, são as três propriedades que eu preciso. Por que eu não passo nem essas duas e nem essa daqui? Porque o próprio banco de dados cria automaticamente, o próprio Adonis cria automaticamente também. Isso daqui o Adonis cria com a data da criação do registro. Sempre que eu atualizar, ele atualiza essa coluna aqui. E esse ID o próprio banco de dados gera. Então, não preciso informar elas. Eu só preciso informar essas três aqui. E aí, se eu rodar esse comando agora, o sistema já criaria, né, se eu rodar o comando não, se eu executar esse método entrando no endereço, o sistema já criaria o usuário, sem problema nenhum. Só que tem um problema nisso. Repara que a senha, eu coloquei um texto aqui, né? Então é 1, 2, 3, 4, 5. E se eu fizesse isso, ele criaria a senha no banco de dados limpa assim, né? Só o texto escrito na coluna, né, lá na célula do banco de dados, e não é o que a gente quer. Porque quando a gente salva uma senha na aplicação, essa senha tem que estar criptografada. Então, como que a gente faz para criptografar essa senha? Repara que o model é a representação da tabela no banco. Então, quando eu falo que eu quero criar um model de usuário, ele já persiste esse dado no banco. Só que antes de persistir esse dado no banco, o Adonis, novamente, lindo, já facilita para a gente. Ele permite que a gente modifique esses dados antes de que, de fato, ele salve no banco. Então, o que eu quero fazer? Eu quero poder passar a senha exatamente assim, só que eu quero que antes de salvar no banco, o Adonis criptografe ela, para que ele salve no banco da maneira correta. Então, eu vou ver aqui novamente na seção RM, e ele vai me dar essa opção hooks, que se você ler aqui é exatamente isso que eu falei. Ele me dá um hook, que seria uma ação que o sistema executa antes ou depois de salvar alguma coisa no banco de dados. Então, eu posso descer aqui para ver a documentação e ele me diz quais são os hooks disponíveis. Então, eu posso inserir um método antes de salvar, depois de salvar, antes de criar, depois de criar, antes de atualizar, depois de atualizar, enfim, né? Tem várias possibilidades. Eu estou buscando o antes de salvar e, naturalmente, né, o Adonis, como adora fazer, ele já coloca uns exemplos bem fáceis aqui para a gente de copiar. E um desses exemplos é justamente o de criar esse hash da senha, né, do password aqui. Então, o que eu vou fazer? Ele está no arquivo user, que coincidentemente a gente já tem, e ele tem de diferente essa seção aqui, que ele adiciona o hook before save e coloca esse método de hash password que faz a criptografia da senha, né? Então, vou só copiar, ir no meu módulo e vou colar aqui embaixo. Em teoria, isso aqui já funcionaria, tá? Mas eu preciso importar antes as coisas que o Adonis está usando ali, né, que a gente não importou. Vou copiar novamente, vou ir aqui e vou importar. Só vou dar uma organizada porque ele está importando duas coisas do mesmo lugar. Então, eu posso só copiar e colar aqui para não ter duas linhas fazendo praticamente a mesma coisa. Fez isso, está importando o hash, base model, né, column, before save base model aqui em cima. Novamente, esse base model já existe, então tem que importar novamente. Perfeito. E ele está dando um errinho porque isso daqui é um namespace que o Adonis cria, né? Ele não existe de fato, mas está tudo bem. E ele está importando esse hash aqui. Se eu tentar salvar e usar, ele vai dar um erro novamente, porque, como eu disse, o Adonis ele não vem com tudo exatamente que você pode precisar instalado, porque pode ser que você nunca precise usar, então ele não coloca desnecessariamente. E esse hash ele não vem instalado. Então, para a gente garantir que isso funcione, a gente vai precisar vir aqui na seção Hashing do Security, onde ele vai explicar um pouco sobre como funciona e vai dar as instruções sobre como que a gente instala. Para fazer esse hash, ele está dando as instruções aqui, se você reparar exatamente o que a gente está usando no model aqui nesse exemplo. E ele dá o exemplo novamente aqui, né, que a gente já está usando lá no model. E ele dá duas opções de bibliotecas para fazer esse hash. Você pode entrar em detalhes aqui para entender qual é melhor e tudo mais. Eu gosto muito de usar a Argon 2, que ela é mais moderna, digamos assim, e tem umas funções mais interessantes de hash, então eu vou só arbitrariamente instalar ela aqui. Deu npmi, phc Argon 2, novamente só copiei da biblioteca. Ah, Jonathan, o que teria acontecido se eu não tivesse instalado esse hash e ele tentasse executar a aplicação? Ele daria um erro dizendo que não encontrou. E aí você teria que vir na documentação para poder instalar. Então, só adiantei esse trabalho que nós já teríamos, tá? Instalei o Argon 2. Já posso vir aqui, executar minha aplicação de novo. Então, a princípio, eu tenho tudo que eu preciso.
tá? Já disse para o model o que eu quero que ele faça com o campo password antes dele salvar no banco de dados. Com isso, eu já posso passar a senha 2345 aqui, porque eu sei que ele vai tomar conta para mim, tá? E salvar no banco de dados tudo bonitinho. E aqui eu já tenho isso salvo no meu método store. Então, quando eu acessar o método store, ele vai criar um usuário com esses dados aqui, vai dar um log aqui no meu terminal dizendo se foi salvo com sucesso e vai retornar lá para mim, para o meu Postman, o usuário criado. Isso na teoria, né? Agora a gente vai tentar fazer essa criação para ver se funciona. Mandei e executou exatamente como esperado. Ele criou o usuário, repara que ele retornou true aqui no meu console, com os dados que eu coloquei aqui e retornou para mim. Se você reparar, ele não retornou a senha, porque por padrão o Adonis esconde alguns campos específicos que ele sabe que tem dados sensíveis. Mesmo criptografado, né, ele entende que a senha é um campo sensível. E ele faz isso através dessa opção aqui, Serialize Yes. Significa que toda vez que eu tentar listar um usuário, né, exibir, ele vai serializar como nulo. Eu posso vir aqui no Model, no RM, Serialize Models. Aqui você consegue configurar algumas opções de serialização, passar aqui, tá vendo? Que a gente acabou de ver, renomear, e aqui é a opção de esconder propriedades. Então, está dizendo que você pode remover algumas propriedades na exibição colocando Serialize as null. Então, para a gente ver melhor, eu vou executar novamente esse método index aqui. Lembra que o index lista todos os usuários. E aqui, agora, como a gente tem um usuário no banco, ele já está listando um. Eu vou remover do model esse método aqui, essa propriedade, serialize as null, e vou executar novamente. Quando eu faço isso, repara que ele já está trazendo a senha. Então, é bom a gente manter, até porque você não vai ficar usando a senha assim, e a gente garante uma camada mais de segurança aí, né? Se é que isso garante alguma segurança para a gente. Então, eu já vou apagar essa parte, porque eu não quero mais saber se ele foi criado nesse momento, até porque ele vai estourar um erro se eu não conseguir criar. Só que agora, repara que quem determina o nome, e-mail e a senha do usuário é a aplicação e eu não quero que isso aconteça. Então, o que eu preciso fazer? Alguma forma de eu conseguir dizer para a minha aplicação quais são esses dados que eu quero criar, qual é o nome do usuário, qual é o e-mail, qual é tudo. Então, eu vou fazer isso pegando esses dados. Eu envio esses dados através dessa função aqui do Postman, que é o corpo da requisição. Então, eu vou mandar um form data, que é como se eu estivesse enviando os dados de um formulário para essa aplicação, estou simulando o envio, e aqui eu vou passar as propriedades que eu quero. Eu vou entrar aqui no método store, vou vir aqui em Body, Form Data, e já posso começar a passar os parâmetros. Então, vou passar o name, nesse exemplo aqui, não sei, Eduardo, o e-mail, eduardo@gmail.com, e o password, Eduardo123. Senha bem insegura essa do Eduardo, inclusive. Só que se eu mandar essa requisição, eu ainda não estou pegando esses dados em nenhum lugar aqui. Então, o sistema só tentaria criar um usuário igual e não é o que a gente quer. Como que a gente faz para pegar esses dados que eu coloquei aqui lá dentro da aplicação agora? Esses dados estão indo na requisição. Então, para eu pegar, eu tenho que ir na seção requisição aqui da documentação. Toda vez que alguém acessa uma rota, o sistema manda para o controller. E no controller tem como a gente recuperar os dados dessa requisição, que vem através desse item aqui, tá? Que seria um HTTP Context Contract. Então, aqui dentro tem todo o contexto da requisição e a gente pode extrair as coisas que a gente quiser. Então, se você vier aqui em Context, ele vai estar explicando isso detalhadamente para você. O que seria esse contexto, tá? Mas, basicamente, a gente pode vir direto aqui na Request e a gente entende quais são os métodos possíveis para a gente pegar essas propriedades da requisição. Antes, eu vou vir aqui só para que vocês vejam um exemplo. Repare que aqui é um método index, exatamente igual a esse que a gente tem aqui. Tá? Ele tem esse HTTP Context Contract. E aqui ele ensina para a gente como que a gente extrai essas coisas, essas informações do HTTP Context Contract, que é basicamente a desestruturação desse objeto que retorna, né? Que é injetado dentro desse método. Então, como a gente quer extrair aqui do método store, eu só vou copiar e colar aqui, request response. Nesse momento, a gente não quer ainda response, a gente só quer request, significa que ele está criando uma variável com o nome request, extraindo a requisição daqui de dentro. Eu já posso voltar lá para dentro do menu request, ele está fazendo a mesma coisa aqui, tá? Só que ele está dentro lá do arquivo de rota, a gente já está dentro do controller, a gente não está mais lá na rota. E ele me dá alguns métodos que eu posso usar para pegar essas informações.
Então, repara que a gente mandou para o corpo, né? Aqui no Postman, body. E aqui a gente tem uma seção falando justamente do corpo da requisição, request body. Então, ele dá vários métodos, tá? Que a gente pode usar para pegar. Você tem como pegar uma propriedade individual, você tem como pegar uma propriedade individual passando o valor padrão caso essa propriedade não esteja definida e tudo mais. Mas como a gente tem várias propriedades, eu vou usar esse método aqui, que é para eu pegar especificamente as propriedades que eu quero, várias de uma vez só. Então, eu vou colar aqui e vou dizer que eu quero pegar a propriedade name, quero pegar a propriedade e-mail, quero pegar a propriedade password. Quando eu fizer isso, eu estou falando que nessa propriedade body vai retornar um objeto, que é exatamente como o próprio editor está mostrando aqui para mim, com name, e-mail, password. Então, para que eu traga essas propriedades, esses valores aqui para dentro da nossa criação de usuário, é só eu seguir a lógica de acessar, né, variáveis e propriedades de um objeto. O body.email e body.password. Então, isso significa que ele vai extrair essas propriedades da requisição e quando criar o usuário, ele vai criar utilizando essas mesmas propriedades. Então, em teoria, já que eu preenchi aqui essas propriedades, passei os valores, se eu clicar em Send, ele criou o usuário usando essas propriedades que eu acabei de mandar e me retornou. Se eu vir aqui no método index de novo, ele já retornou para mim 2 usuários, que são os usuários que estão criados no sistema. Tá? Então é isso, conseguimos finalizar o método de listagem e criação de usuários. E agora faltam esses 3 aqui para a gente terminar as operações com usuários e a gente vai dar seguimento no próximo vídeo. Até mais.